Hoje nós vamos conhecer um trabalho importantíssimo de salvação da memória paranaense e também brasileira, de estados vizinhos. Quem faz esse trabalho e vai conversar com a gente é Paulo José da Costa. Há 30 anos ele tem uma livraria Fígaro, em Curitiba. E tem um trabalho paralelo, importantíssimo, que é localizar imagens antigas, gravações antigas e preservar para o futuro. É um trabalho que ele faz por gosto pessoal, pela importância que ele dá à memória. E é sobre isso que ele vai explicar para a gente. E ele hoje tem a sede de todo esse trabalho, então, numa livraria muito conhecida em Curitiba, que é a Fígaro, e ali está, então, tudo aquilo que ele vai concentrando, vai digitalizando, vai guardando para o futuro. Falamos, então, com Paulo da Fígaro. Paulo, vamos entender, esse material todo, fotografias antigas, se isso não for salvo agora, daqui a 20 anos, a maior parte do que existe hoje vai estar no lixo, vai estar queimada. Essa é a realidade. Essa é a realidade porque as pessoas se vão, né? Todos nós temos uma vida e quando ela acaba, normalmente os herdeiros, eles vão lá e fazem a sua reciclagem. Não conheço isso aqui, não conheço isso aqui, não sei quem é, e passam para frente. E muitas vezes, a maior parte das vezes, jogam fora. Então, é aí que você perde a memória, com a passagem das gerações. Muita gente cuida, muita gente guarda a memória dos seus avós, mas a maior parte das pessoas não quer saber, não tem nem espaço em casa para guardar. E também tem outro lado extremo, as pessoas que se agarram àquilo, mesmo tendo, às vezes, material valiosíssimo, porque não é só a história da família, ali está a história das cidades, por onde a família passou e tudo mais. Exato. E também tem gente que resolve se agarrar a isso, não passa adiante, não faz cópia, e lá no fim vai se perder também tudo. Sim, porque vamos falar de fotografia, né? Tem outros suportes de memória, como filmes e tal, mas vamos falar de fotografia. A fotografia tem os grandes inimigos dela, né? A água, a umidade, né? Os insetos, o fogo e os parentes. Então tem esses 4 itens que destroem com a memória. E as pessoas, então, eu acho que deviam, em vida, tratar de multiplicar isso. Como faz? Passando para quem gosta, para quem cuida, ou então simplesmente copiando, né? Copiando isso, escaneando. Você pode hoje fotografar e colocando nas mídias sociais para se multiplicar. Falando nisso, você criou, para dar um exemplo, o grupo antigamente em Curitiba, esse grupo hoje é gigante, e de lá tem aparecido muita coisa também, muita imagem que você acaba preservando. Sim, o grupo tem 94 mil membros, e eu já não sei mais, eu perdi a conta de quantas imagens foram colocadas lá, mas passam de 100 mil imagens de família que as pessoas põem e encontram os seus parentes e os seus amigos e discutem e colocam informações ali. Então, o grupo do Facebook é uma das coisas mais ricas que você tem. E não é só o de Curitiba, antigamente em Ponta Grossa também. E tem outros grupos similares que foram sendo criados e que enriquecem, acrescentam. Aí você tem o meio de comunicação com as pessoas, isso que é interessante, né? De grande alcance, e a partir dali você pode mobilizar as pessoas que também podem saber que é possível salvar aquele material que tem lá parado em casa. Muita gente contata os seus parentes e passa para os parentes esses bens culturais, né, de memória. E muita gente me liga também, eu já fui a Ponta Grossa atrás de material, chego lá, compro ou ganho, mas é repassado para o meu acervo e daí passará a ser cuidado. Na verdade, se pensar como negócio, é um mau negócio, é uma coisa muito de voluntário. Você acaba gastando dinheiro para salvar coleções. Sim, né? eu praticamente, a última coleção que eu adquiri, que foi a do Arthur Vicheral, que foi um remanescente do acervo que a prefeitura tinha comprado em 1992, mas a família manteve um remanescente, 8 mil, 9 mil imagens e negativos. Eu comprei da família, né? E esse dinheiro eu recuperei uma parte com doações da comunidade lá do Facebook, né? Consegui uns 11 mil reais, mas o restante eu tive que pôr do dinheiro do bolso. O curioso é que esse modelo que foi criado, ele substitui e bem ou trabalha em paralelo com os modelos oficiais, porque os modelos oficiais geralmente são estáticos. É aquela visão de simplesmente guardar o que tem, mas não de busca incessante.
quando entra o gosto da pessoa, o interesse e a valorização pela memória, como é o seu perfil, aí esse trabalho é ativo, você está sempre correndo atrás de imagens e mobilizando as pessoas para isso. Exatamente. Existem órgãos que, inclusive, não aceitam mais doações. Por exemplo, uma família vai doar o acervo de um ente querido que tinha uma grande biblioteca ou um grande acervo. Eles não. Eu participei de foi uma conferência no Instituto Bandeirantes, Centro de Estudos Bandeirantes, ali perto do Guaíra, e tinha entidades ali diversas. E foi dito lá, claramente, nós não podemos aceitar mais, que não temos onde pôr. E disseram ainda que depois os familiares vêm incomodar, querendo saber como é que estão essas coisas, entende? Então, eles não têm assim, uma vontade de receber doações. Pelo menos eu senti naquela reunião ali. E isso é muito ruim, muito ruim. Tinha que ter um mecanismo fácil para morrer o familiar, ou está vivo ainda, mas quer doar, receber, catalogar, pôr, disponibilizar, já colocar na internet, online, e todo mundo ter acesso a isso. E isso multiplica e guarda e preserva. Hoje está se falando muito nessa tecnologia, os governos tecnológicos, gestão e tudo mais. Mas quando entra na memória, está do mesmo jeito, né? Ninguém se lembra desse segmento que é tão importante educacionalmente. Não, principalmente a fotografia, que é um suporte assim, meio desvalorizado, não se dá o valor que a fotografia devia ter. E a fotografia é importante. São 179 anos, né? Desde que surgiu a fotografia. 179 anos que a fotografia está sendo o registro da vida do ser humano na Terra. Né? E é um retrato para o passado. É uma coisa assim que você pega, você marca uma janela. Aquele momento específico, um segundinho, um décimo de segundo, foi registrado num papel ou num vidro, e aquilo tinha que ser preservado, porque é o passado, é a única coisa do passado que a gente pode manter. Qual é a tua sensação como alguém que dá tanto valor a isso, quando a pessoa diz que tem lá uma demolição, que é para você dar uma olhada, e você vai lá e encontra lá um tesouro em imagens? Eu fico feliz por poder salvar, né? Mas eu fico triste também por saber que tantas coisas assim acontecem. Eu já estive em casa de ervateiro, que foi esvaziada a casa, e eu perguntei sobre as fotografias e comprei os livros, mas não tinha foto, não tinha nada. E o caseiro disse, não, nós queimemos, né? O caseiro com a sua linguagem. Nós queimemos tudo lá atrás. A pessoa vê como lixo, né? Que coisa vê triste. Como lixo. Então eles disseram, por que eu vou guardar isso? Porque eles não sabem que a fotografia tem um valor documental enorme. Uma fotografia é uma riqueza enorme. E eles queimam, eles destroem. Preservar isso é até uma homenagem aos próprios antepassados. As famílias deviam ter essa noção de guardar isso para o futuro. Está acontecendo, graças a essas comunidades no Facebook, muita gente está sendo despertada para isso, inclusive muita criança, sabe? No meu grupo lá de 94 mil, tem 8 mil jovens abaixo de 18 anos. Isso é maravilhoso. Assim como tem uns 10 mil acima de 70. Então, o Facebook me dá essas estatísticas. Então, esses de 70 é importante que a gente sensibilize para eles passarem para frente, catalogarem, escreverem na fotografia o que significa aquela foto, quem são as pessoas que estão ali, o que é aquele evento, por que tem aquela fotografia, foi a inauguração da universidade, foi um acidente não sei aonde, o casamento da Chiquinha, né? E ele escreve, expõe a data, isso é importante para a gente. Porque eu tenho, no meu acervo, são mais de 100 mil imagens. Pelo menos 20 a 30 mil, eu não sei os detalhes. Então, mas com o tempo você vai começando a ter pelo menos uma leitura aproximada, né? De época e eventualmente até de lugar, com essa experiência que você vai acumulando. Eu coloco as fotos dentro do Facebook lá e pergunto, né, por favor, quem sabe? E as pessoas dizem, poxa, mas isso aqui é lá na praia de tal, a casa do Joãozinho e tal, e muita gente lembra. Então é um exercício de memória também. Fantástico, fantástico. É ótimo para as pessoas de idade, assim, acima de 70, de 80,
para eles exercitarem a memória, participar. Eu tenho uma senhora de 86 anos no grupo. E aí, participando dos grupos, esses grupos comunitários, para quem não conhece, é interessante explicar, no Facebook, onde as pessoas colaboram colocando imagens, comentando, e interessante que a pessoa encontra muito não só o seu passado, como amigos que há tempo não vê. Exatamente, parentes, colegas de escola, primos, nós todos, eu tenho pelo menos 500 primos nessas comunidades aí, porque acho as famílias se casavam muito próximas, os antigos. É maravilhosa a experiência. Estados vizinhos, Santa Catarina também, você dá muita atenção. Sim. Também, de certa forma, junto com esse material específico que você começou, essa coleção vai crescendo. Sim, porque eu notei que aqui em Curitiba eu passei a encontrar muita coisa de Santa Catarina. Álbuns preciosos que eu já coloquei na internet, inclusive no blog lá de Joinville, de Blumenau. E eu coloco nas comunidades, porque essas cidades também têm as suas comunidades. Antigamente em Joinville, antigamente em Blumenau, Blumenau no passado. E essas comunidades são muito ativas, muito. Tem um pessoal assim sensacional. E eu acho uma coisa interessante, coloco lá para eles. Eles todos me conhecem. Eu nunca vi essas pessoas pessoalmente, entende? Mas um dia, qualquer dia desse, eu vou aparecer lá, eu tenho certeza que eles vão me receber de braços abertos. Por quê? Porque eu colaboro com muitas imagens. E Joinville, Jaraguá, Blumenau, Mafra, todas essas cidades têm uma ligação muito grande com o Paraná. E o Paraná tem muito catarinense, porque antigamente tudo vinha para cá, tinha que estudar aqui, né, trabalhar aqui. Exatamente. Então o número de catarinenses aqui, em Curitiba principalmente, é expressivo. A ligação com Santa Catarina é enorme. Eu acho, inclusive, que nós devíamos nos juntar com Santa Catarina num estado só. E o norte do Paraná não tem tanta ligação. Até, inclusive, os times de futebol lá do norte é tudo paulista. Então eles poderiam, brincando, hein? Não levem a sério, mas poderiam se juntar com São Paulo e a gente com Santa Catarina, ficava perfeito. Qual é o seu projeto, Paulo, a longo prazo, né? A longo prazo é complicado dizer, né? Porque a gente tem um limite de tempo para trabalhar. Mas o que é que você gostaria de deixar resolvido, encaminhado para esse trabalho ter continuidade? Porque é muito material que hoje depende de você. É você que é o cuidador lá, o curador desse acervo. Eu espero que o meu neto continue, ele tem só 8 anos, mas já está colecionando postal, eu estou feliz, já estou observando. A minha esposa também abraça essa causa, então, na minha falta, ela vai continuar, ele vai continuar. Em último caso, isso vai para a Casa da Memória, ou sei lá, um órgão que cuide, né? Aí a gente vai dar destino em vida. Eu acho que as pessoas têm que dar destino em vida e não confiar depois que você morre que os parentes jogam fora. Agora, é importante, e por uma questão de justiça, ressaltar a seguinte questão. Hoje, o maior trabalho de memória do Estado do Paraná, provavelmente um dos maiores do Brasil, é feito por um particular, pelo Paulo José da Costa. Quer dizer, você faz um trabalho que as pessoas de hoje não estão dando valor, mas que no decorrer do tempo isso vai ser reconhecido, porque se você não fizesse, quem faria? Ninguém faria isso. Você está fazendo um acervo para todos, a duras penas, né? Porque você tem que cobrir os custos disso e conscientizar as pessoas também. Eu gostaria de ter uma sede, uma espécie de uma fundação, um instituto, alguma coisa, onde eu já pudesse colocar isso, né? Ter uma equipe e poder catalogar e colocar mais coisas na internet, porque eu estou colocando na internet, né? Meu blog está muito bonito, são 2 blogs, né? paulodafigaro.blogspot.com e o outro Memória dos Esquecidos, .blogspot.com. E esses 2 blogs eu estou colocando muitas histórias, documentos interessantes. A história lá do campo de concentração de Joinville deu matéria em jornal. Eu achei umas fotos do campo de prisioneiros alemães na Segunda Guerra Mundial em Joinville, aparece eles lá, tá lá no blog, eu não vou contar mais nada. E eu estou catalogando os postais de Curitiba, do Paraná, já fiz 2 postagens grandes com a relação, um catálogo raisonné, como se diz, um catálogo em ordem cronológica das edições de postais, são mais de 4.000, eu calculo
5.000 postais, a história dos postais. Porque o postal, você vê o postal, você acha, o postal era uma coisa que se mandava pelo correio, né, em 1900 e tal. Mas o postal, eles fotografavam as cidades, fotografavam os costumes, fotografavam o vendedor de rua, o indígena, a neve, os veículos. O postal é uma das coisas mais ricas da memória, né? Então, eu estou colocando na internet, antes de sair em livro, já estou colocando na internet para as pessoas terem acesso a essas imagens e começar a ter uma ideia de uma catalogação, porque não existe. Hoje, quem vai produzir um livro sobre algum tema histórico, entrando em contato com você, você pode resolver, por exemplo, a localização, porque eu imagino que você tem isso de memória ou catalogado, para encontrar exatamente aquelas fotos que o autor está procurando. Ah, sim, com certeza. Eu tenho muito material. Eu tenho as fotos do Vischer, as fotos de particulares, os postais. Tenho um acervo já grandinho que eu adquiri em Minas Gerais. Estava lá do Fogiato, que foi um repórter maravilhoso do Cotidiano. Todos os grandes fotógrafos paranaenses, eu tenho um acervo deles, entende? Do folk, tenho muita fotografia de estúdio, né? Dos parentes. Muito negativo. Eu tenho os negativos de vidro, eu não sei quantos são. Os de vidro, mas são 3, 4 mil. Você está conseguindo catalogar, pelo menos, saber o que você tem, ou tem mais coisas que você Não, sabe, eu estou que você não sabe ainda? Não. Estou catalogando e estou colocando a duras penas, porque uma folha para colocar 9 negativos de celuloide custa R$ 2,50. E eu já, perto de 2.000 mais ou menos, eu já preenchi com negativos. Então, eu calculo que ainda tenho uns 20.000 negativos para catalogar, mas eu estou trabalhando. E haja tempo. São duas coisas diferentes. Uma é a loja Paulo da Fígaro, que em Curitiba é uma referência para quem procura qualquer coisa antiga, livro e outros objetos que você vende lá também que levam para o passado. Outro é o trabalho do Paulo, mas quem paga o trabalho do Paulo é a livraria. Se não fosse a livraria, isso não seria possível. A livraria que está subsidiando, então, a memória paranaense. A livraria, exato, porque na parte do acervo eu não consigo ganhar dinheiro. Não. Eventualmente uma pessoa lá quer uma... Esses dias alguém queria uma foto lá para um livro sobre um hospital aí. É uma exposição. Eu disse, quanto você vai me cobrar, Paulo? Eu disse, puxa vida, não sei, não tenho prática. Aí ela sugeriu R$80. Eu disse, beleza, R$80 na conta. Eu disse, hoje eu ganhei R$80 de uma fotografia. Foi a primeira renda do mês de outubro, R$80 que eu ganhei com o acervo. Eu fiquei feliz. Vale a satisfação, né? Agora, quem pensa igual você, quem dá valor a isso, como é que essas pessoas podem ajudar no seu trabalho? Quais são as formas? Bem, vamos pensar grande. Eu estava pensando em editar alguma coisa, né? Estava pensando em que as pessoas me forneçam mais coisas para acrescentar, né, no acervo, por exemplo. Quem tiver que queira acrescentar, seria bem-vindo. E talvez me ajudar na compra desses... É tão estranho você pedir, né, ajuda, mas seria bem-vindo poder comprar os álbuns, esses plásticos para colocar o acervo de negativos, porque, quem sabe, uma maneira de me ajudar a conservar os filmes, porque eu tenho filmes de 1920, 1930, 40, que eu estou disponibilizando no YouTube. Já tem... Você tem feito a telecinagem e colocado no YouTube? Isso, no YouTube tem uma página Paulo José da Costa, no YouTube, que tem 700 e tantos filmes lá, que eu estou disponibilizando. Mas esses filmes precisam de conservação, e eu estou preocupado porque é muito quente aqui em Curitiba, né? Certas e é um material delicado que pode pegar fogo. Muito delicado, né? Então eu estou, assim, preocupadíssimo. Essa parte de cinema, eu não sei... Estou pensando seriamente em passar para uma entidade, talvez a Cinemateca, que daí eles vão cuidar disso. Porque se você não tem condição de cuidar, você tem que passar para quem cuide convenientemente, né?
Mas a parte de cinema que eu estou conseguindo muitos tesouros, né, nas casas. Eu vou numa casa comprar a biblioteca e eu vejo lá os livros, ao lado dos livros, as fotografias e de repente tem uma caixa de filmes antigos. O que eu faço? Eu já compro os filmes ou peço para me cederem. Para as famílias, para as pessoas entenderem de que forma ajudar em relação aos grupos para esse movimento crescer e para mais imagens serem salvas. Essa é a grande preocupação do momento. O tempo está correndo. Cada dia, boa parte do material vai para o lixo ou vai para o fogo. O que fazer hoje nessa mobilização? Eu acho que a gente tocou nesse ponto no começo. Eles têm que multiplicar isso, né? Não fique com uma foto única na gaveta. Porque a gaveta tem aqueles inimigos que eu falei, né? O fogo, a umidade e tal. Não, multiplique essa foto. Vá num lugar ou peça para alguém fotografar, escaneie com boa definição e passe. Ponha no pendrive e passe para os parentes, passe. Doe para alguém que vai cuidar. Ponha na internet, nessas comunidades. Tem Ponta Grossa, tem a de Curitiba, tem de Foz, tem de Jaguariaíva. Todas as cidades estão criando suas comunidades. Antigamente em Tibagi, antigamente em Rebouças. Todas vão no Facebook e joguem lá na procura. Antigamente, você vai ver que tem. Todas as cidades estão criando, sabe? Então, passe para eles, que eles vão adorar, vai multiplicar. A memória dos seus parentes vai ser trazida a lume. É uma coisa boa. Esses dias atrás, uma pessoa de Rebouças me mandou uma imagem. Paulo, olha o que encontrei aqui, o seu avô. Meu avô morou em Rebouças e foi uma pessoa muito querida lá, sabe? Ele tem até nome de rua, ele doou o terreno da prefeitura, do hospital, sei lá. Armando José da Costa, o nome dele. E ele veio de Portugal, se estabeleceu em Rebouças, e lá ele montou uma serraria, que era a atividade, né? Nos anos 30, 40, e alguém achou fotos do meu avô lá e mandou para mim. Que maravilha! Daí eu já imprimi, então multiplicou, entende? Essa é a mágica da coisa. É a memória da família. Motivar as pessoas, né? Essa motivação eu não das tinha pessoas. o menor conhecimento daquelas fotos do meu avô, me emocionei. Entende? Mas também, ao mesmo tempo, eu acho que tira o seu sossego, né? Saber que tem tanto para fazer, você tem a limitação financeira, material para resolver isso, você sabe como resolver, mas você, só não vou dizer que está sozinho, porque você tem uma comunidade que te apoia. Tem muita gente, nessa compra do Vishal, por exemplo, teve gente que chegou lá na loja e disse, ó, Paulo, isso aqui é para você comprar a tua coleção. E me deu R$1.000 em dinheiro, assim, eu fiquei, puxa... Me dá vontade de dar um abraço no sujeito, sabe? Dar um beijo na pessoa, porque, puxa, foi na hora. Então, tem gente sensível, tem gente legal. Deus me deu esse gosto, essa coisa de querer guardar e cuidar e tal, mas não me deu a fortuna. Né? Deu metade. Não me deu a fortuna. Eu gostaria que, talvez, se ele tivesse me dado a fortuna, eu não teria o gosto. Porque, geralmente, quem tem fortuna vai cuidar de outros afazeres e tal. Então, tá bom assim, eu estou conseguindo fazer um trabalho, estou conseguindo salvar muita coisa e tem muita gente que tem me ajudado e é bacana isso. O teu projeto daqui para frente, então, você está com os 2 blogs que você falou. Você a página no YouTube. A página no YouTube. Você está lá com o maior deles, que é o Antigamente em Curitiba, no Facebook também. Isso. Né? Como é que você imagina que isso possa crescer na ideia de recuperação de imagem? Você já falou também que pensa numa outra etapa em passar para publicações? Isso. A próxima fase, eu quero já, para 2020, começar a lançar livros. Né? Porque o livro, apesar de muita gente, o livro é uma coisa antiga. Não, o livro é uma coisa perene, né? Se o livro for bem cuidado, ele preserva. Imagem, texto e organiza as memórias. Exatamente. É uma maneira, digamos assim, perfeita de se guardar a memória. Porque eu não sei, você, por exemplo, a gente fala do Facebook, né? Já existiu o Orkut. Você não lembra do Orkut? Sim. E cadê o Orkut? De repente, sei lá, dá um problema qualquer, sei lá, o que pode acontecer? Acaba o dinheiro dessa gente, acabou o Facebook. Acabou
tudo que se escreveu ali, milhões de informações do Facebook que tem lá, se vai para o espaço. Geralmente, esse é um consolo, quando acaba um modelo como esse, eles deixam tudo estático, as páginas permanecem, pelo menos até aqui. Ninguém garante que vai ser a longo prazo, né? Mas aquilo fica estático, só ninguém mais mexe, mas mantém pela questão E tem uma outra agravante. As imagens que estão no Facebook não têm qualidade. Então o Facebook serve para você ver as imagens, conversar, descobrir as coisas, pôr as pessoas em contato, e essas pessoas, através de e-mail, através do Messenger e de outros mecanismos, mandar uns para os outros as imagens em boa definição. Porque a imagem precisa de uma boa definição. Não adianta você mandar... O cara bate, às vezes, uma foto, tudo fora de foco. a maioria não sabe fazer isso, né? Então, às vezes eu recebo lá para postar, que todas as mensagens que entram no grupo eu leio. É uma trabalheira danada. Eu preciso saber o que estão postando para não pôr política, para não colocar futebol, religião, spam. Não misturar os temas. E as pessoas às vezes não entendem. Houve uma briga esses dias, alguém botou uma foto de um político lá. Esse era um ladrão, esse era um sem vergonha. Eu disse, ai meu Deus do céu, não é esse o propósito. Né? Xingar. E daí veio o parente do político lá. Defendeu. Você tem que provar. Não. Daí eu peguei, tirei a postagem, acabou o grupo, eu censuro, eu sou um censor. Infelizmente. Para proteger o grupo, vamos entender. Na verdade, você faz uma seleção de temas. Porque, o grupo não é para isso. Exatamente, porque o pessoal às vezes não entende que não é para isso. Aí coloco a foto do Couto Pereira, em 1950, e botam os torcedores atléticos, vão lá e papá. Daí eu venho um curitibano, você não pagou o estádio Atlético, e daí fica aquela coisa. Isso não é importante, entende? Isso não é o objetivo, né? Eu quero a história lá, eu quero os nomes das coisas, a história do estádio, do clube, quem construiu, como foi isso, os resultados do jogo, mas agora xingamento não é. Bom, mas veja, um tema importante para a gente finalizar, eu acho que é entender o que é também a loja do Paulo da Figa, né? A loja Fígaro de Curitiba, e deixar esse convite, porque para movimentar a tua loja, que é a tua loja que salva a memória. Então, diga para as pessoas o que é a loja, o que as pessoas vão encontrar lá, para justamente ela funcionar e te possibilitar continuar o seu trabalho. A Fígaro é uma experiência única, é um lugar para você garimpar. Então, às vezes as pessoas vão lá, nossa, isso aqui está meio bagunçado. Essa é a proposta. Você não vai chegar lá e encontrar uma livraria tudo organizadinho, limpinho e não sei o que. Quer dizer, limpinho tá, mas, digamos assim, arrumadinho, em ordem de autor, tal. Não, a gente tem uma livraria porque a gente recebe tanta coisa, compra tanto livro, tanta coisa, que a gente não tem condição. Nós estamos em 5 pessoas lá e não temos condição de arrumar tudo, entende? Então aquilo fica assim, uma coisa caótica. Daí eu digo para o pessoal, nós já vamos arrumar isso aí. Não, Paulo, deixa assim que a gente gosta. Pessoal. Mas ali tem antiguidade, tem livro? Tem tudo que se possa imaginar, menos coisas grandes. Eu não posso pôr lá um automóvel ou porque não piano? Tem um piano, não. São pequenos objetos de memória, né? E livros, discos de vinil, discos 78 rotações. Tenho fotografias, sim, mas lá do Amazonas, ou postais de São Paulo, do Rio, não sendo paranaense. Tem paranaenses, mas duplicatas. Aí você vai encontrar duplicatas, né? Eu não quero 2 coisas iguais. Então, a Fígaro é um lugar para você entrar lá e passar um dia. Tem um senhor lá hoje, que é o 4º dia que ele está lá, garimpando coisas. 4º dia, ele veio para Curitiba para isso. A Fígaro, ela é mais reconhecida fora de Curitiba. O curitibano, não sei, ele não todos, né, lógico, mas ele não vê as coisas que tem na sua cidade. Ali é um ponto turístico, né, Paulo? Vamos falar a verdade. A gente vê por ali que é um ponto turístico de lembrança do passado, de encontro com coisas que você nem imaginava que existiam. Vou te contar uma história. O Rui Castro é um dos nossos maiores fãs, o grande autor das biografias, o Rui Castro. Ele veio para Curitiba uma vez e parou no hotel em frente e viu ali, o sebo entrou. Ele é louco por sebos. Aí ele ficou lá e ele perdeu a hora de uma conferência que ele tinha lá dentro.
Ele perdeu. Depois ele disse, Paulo, agora quando chego a Curitiba, eu vou direto na tua loja, porque eu quero gastar o máximo possível de tempo lá. E sabe o que ele deixou? Uma dedicatória para nós num livro, assim, quando eu morrer, não quero ir para o paraíso, eu quero vir para Fígaro. Nós temos isso lá. Parabéns, Paulo, pelo seu trabalho. Vamos conversar outras vezes, porque esse tema é muito importante. Muito obrigado. Eu que agradeço. Paulo da Fígaro, que conversou com a gente, o Paulo José da Costa. Ele é conhecido como Paulo da Fígaro, o nome da livraria que ele abriu. E também deixo aqui a recomendação, nós temos lá o site memoriaparanaense.com.br, inclusive no cantinho você encontra lá um banner, encontre aqui o grupo da sua cidade, está mapeado, você encontra direto a partir dali, e outro grupo que faz a mesma coisa é o outra página é memoriabrasileira.com.br, com a mesma ideia também de mapear e colocar lá facilmente para você encontrar qualquer cidade, qualquer região. Muito obrigado a você que acompanhou aqui esse programa.